Bom, primeiro, né, a gente vai ter uma parte aqui que eu vou só, assim, antes de entrar propriamente nas ferramentas do Excel, para a gente tentar, assim, sensibilizar ou mostrar a importância de se planejar e pensar bem nessa parte de apresentação e análise de dados. E dependendo como tu já organizar isso, ou melhor, se tu não organizar isso no início da tua pesquisa, depois tu pode chegar na parte de análise, acabar descobrindo que é muito difícil chegar a alguma conclusão com aquilo que, com a forma de delineamento que vocês fizeram a pesquisa de vocês. Então, essa parte inicial é mais uma sensibilização mesmo, né? Então, a primeira coisa que é importante é vocês terem uma noção, uma ideia, que assim, ó, os dados podem mentir. E a gente, conforme tu apresenta os números e conforme tu faz a coleta de dados, tu vai ter uma possibilidade de trazer uma realidade que é uma realidade mentirosa. Mas é o que os dados dizem, né? E algumas vezes é comum a utilização de números, a utilização de dados, justamente para conseguir fazer isso, para conseguir mentir. Então a gente tem falado bastante, tem esse inquérito ali das fake news, mas é uma estratégia muito boa para fake news usar estatística. E usar essa estatística pega de uma forma assim propositalmente assim para tentar induzir a uma conclusão. Então, esse livro, que é Como Mentir com Estatística, não é um livro que ele ensina a mentir com estatística, não é esse o objetivo, mas o objetivo dele é mostrar como a gente é enganado pela estatística e como governos, empresas utilizam os números para poder induzir a população a uma determinada conclusão. Então, esse livro eu recomendo para vocês, ele é bem curioso, assim, tem algumas coisas que depois a gente se dá conta e vê assim, é verdade, né? A gente recebe alguns números e aí esses números eles tentam fazer a gente acreditar em uma coisa, quando vê, não é nada daquilo, assim, se tu for pensar assim, tá, mas qual foi a população, qual foi a abrangência, qual foi a pergunta que foi feita, ela pode acabar chegando a um resultado que depois seja algum resultado que vai beneficiar um lado ou outro. Então, aqui alguns exemplos, né? Um exemplo é esse aqui, ó. Se a gente pegar a estatística de acidentes de carro, 37% dos acidentes de carro acontecem com pessoas alcoolizadas. 37%. Então, que conclusão ou qual a interpretação que a gente pode fazer disso? Já que 37% dos acidentes de carro acontecem com pessoas alcoolizadas, 63% dos acidentes acontecem com pessoas não alcoolizadas. Então, é mais seguro dirigir sob efeito de álcool. Não é? Se a gente for pegar só esse número, a gente não pode chegar a essa conclusão. Então, claro que aqui é um número que é um número solto. É um número que não existe só essas duas possibilidades, ou é com álcool ou é sem. Se for pegar aquele 63% que acontece com pessoas não alcoolizadas, teria que estratificar as causas, e aí tu vai ver que tem outras, né, como falha mecânica, né, tem outras possibilidades aqui que podem ter causado esses acidentes, mas se a gente pega só esse número, ele pode levar a esse tipo de interpretação. Claro que aqui eu estou indo num exemplo bem grosseiro, mas que só para vocês verem como é possível a gente usar um número e usar ele para tentar ludibriar ou tentar enganar as pessoas. Isso também acontece nas pesquisas. Então, às vezes, a gente vai olhar uma pesquisa e vai, né, conforme a pessoa está apresentando, a gente tem que pensar assim, tá, mas tá faltando informação, né? Não é só nesses dois pontos, né? Tá faltando mais dados, né? Então, isso é para mostrar como é fácil enganar os outros conforme se apresentam esses números. E é fácil ser enganado. Então, por isso que a gente tem que ser sempre uma olhar crítico em relação à estatística, em relação a números. Um outro, que esse é bem comum, esse aqui é um que ele traz no livro, que é como esse dado de renda per capita. Hoje se fala muito pouco em renda per capita, tem outros indicadores, que são indicadores de desigualdade social, indicadores de economia, que são utilizados mais do que renda per capita. Mas renda per capita é um que engana muito, muito, muito. Porque, assim, se a gente pega uma renda per capita, parece, de uma cidade, parece
ela pode induzir alguns erros, por exemplo, assim, eu, né, em determinada cidade, fiz lá a pesquisa, a renda per capita é de R$ 1.000. Se a gente for pensar que a renda per capita é de R$ 1.000, uma pessoa que mora sozinho, pela estatística, naquela casa, ela ganha R$ 1.000. Uma outra família que ganha, que tem 5 pessoas, pela renda per capita, então aquela família vive com R$ 5.000. Então aquela família vai viver, ou vai ter mais dinheiro disponível para aquela família de 5 pessoas do que para uma outra família de uma pessoa única. Se a gente for olhar isso, a gente sabe que é uma interpretação completamente errada. A probabilidade de essa família que vive com 5 pessoas ter menos dinheiro, né, e uma condição de vida, né, menor nessa cidade é uma probabilidade maior do que aquele que vive sozinho. Então, a renda per capita, no momento que tu pega toda a renda daquela região e divide pelo número de habitantes, tu não está considerando as desigualdades. Porque para chegar num valor médio de 1.000, significa que alguns têm uma renda per capita de 200, né? Alguns não, né? Muitos, uma renda per capita de 200, enquanto tem outros que vão ter uma renda per capita muito maior. Só que quando tu faz essa analogia, tu pode levar a esse tipo de interpretação. Então, esse é um problema dessa avaliação de renda per capita. Assim como renda per capita, quem assistiu ontem, quando a gente estava falando da parte de consumismo, a gente viu assim, qual é o número de peças consumidas por ano, o número de roupas por pessoa. Então, considerando o número de roupas que são consumidos anualmente, dividido pela população do planeta, se chega a um valor de 11 peças por ano. E aí, essas 11 peças por ano, se a gente pensa assim, parece que não é muito, né? Mas, é claro, quando tu divide por toda a população, tu tá considerando que toda a população tá em poder igual de compra, quando na verdade não é isso. A gente sabe que muitas dessas pessoas do planeta que estão consideradas nessa estatística, elas não compram nenhuma peça por dia. E aí, para chegar nesse valor de 11, tu tá considerando como se ela estivesse comprando. Significa que tem gente que tá comprando muito mais do que 11 peças. Essa aqui foi uma das avaliações, uma das frases que se falou muito, muito, muito durante a eleição de 2018, né, o período de eleição, que alguém fez esse cálculo, né, que o Brasil investe mais em educação do que os Estados Unidos, porque o Brasil investe 6% do PIB em educação, enquanto os Estados Unidos investem 5,4% do PIB em educação. E tinha até uns rankings assim, ó, de países que investiam mais em educação e países que investiam menos em educação. E o Brasil era um dos que estava no topo. Sabe aquelas estatísticas que são ao contrário, que o Brasil sempre é em último? É em último em capacidade matemática, é o último em conhecimento em ciências, é o último em não sei o quê, de língua, né, domínio da língua materna, ou interpretação de texto, qualquer coisa assim. A gente sempre estava lá naqueles últimos e, de repente, assim, ó, quais são os países que mais investem em educação? Ops, estava o Brasil lá em cima. Por que o Brasil está com esse valor, assim, olhando 6% do PIB, é mais do que os Estados Unidos, só que se a gente comparar, né, as realidades são muito diferentes. Por que essa informação ela é errada? Porque a gente está falando percentual sobre o PIB, e o PIB americano é muitíssimo maior do que o PIB brasileiro. Então, em termos de percentual sobre o PIB, o Brasil até investe mais. Mas se pegar valor absoluto, quanto em dinheiro o Brasil investe em educação e quanto em dinheiro os Estados Unidos investem em educação, e fazer isso para todos aqueles países onde mostrava lá o investimento em educação, o Brasil caía lá para baixo, caía. Por quê? Porque em termos monetários, né, em valores, o Brasil investe muito pouco. E o problema maior é que essa frase foi falada muitas e muitas vezes durante a campanha. Né? Tinha gente que assim, ó, mas porque o Brasil, aí começava, depois que tu larga essa frase, então qual é o problema do Brasil? E o problema do Brasil não é que o Brasil investe pouco em educação, é o desvio de verba, é a corrupção, é o cara que pegou dinheiro lá da merenda, é o não sei o que, daí começa a aparecer esses casos que a gente sabe que tem, como se o grande problema fosse só esse, mas na verdade não é só isso. O valor que o Brasil investe é um valor muito baixo, né? Mesmo que seja 6% do PIB.
Bom, e aí vem a parte, então, da nossa pesquisa. Considerando tudo isso, como é importante a gente levar em conta esses números, quando a gente for fazer uma pesquisa, a gente sempre tem que seguir esses 3 passos. Então, o primeiro é o planejamento, e quando a gente faz esse planejamento, a gente tem que imaginar, assim, ó, no planejamento, quais são as informações que eu preciso, né? O que eu vou precisar comparar, quais são os dados necessários de acordo com aquelas hipóteses que a gente quer confirmar. Depois, planejamento, a gente tem a coleta de dados. Existem muitas ferramentas de coleta de dados, é importante levar em consideração todas as ferramentas disponíveis para selecionar aquelas que vão dar as informações mais importantes. E, por último, análise de dados. O que a gente vê normalmente na hora que você está fazendo uma pesquisa é pouco tempo destinado a esse planejamento, uma coleta de dados que acaba indo assim de forma quase mecânica, e chega na hora da análise de dados, parece que está faltando informação. Na análise de dados, imagina um teste que demora 2 meses. Aí, depois de 2 meses, eu vou fazer análise de dados, e aí eu vi que eu tô com até um buraco ali, tem uma coisa faltando. Eu não posso chegar a uma determinada hipótese, porque pode ser que esse teste que deu tal resultado lá, positivo ou negativo, ele foi influenciado por um outro parâmetro que eu não levei em consideração. E aí, o que a gente tem que fazer? Tudo de novo. Começa de zero para fazer os testes de novo. O ruim é quando tu faz, leva 2 meses para fazer o teste, tem um resultado que tu não pode tirar conclusão nenhuma pela forma como foi feita a coleta de dados, aí tu faz de novo mais 2 meses, e aí tu descobre que também não está incompleto, porque surgiram outras variáveis que vocês não tinham pensado, aí depois mais um, e depois mais um, e aí tu fica um tempão, porque não fez um bom planejamento da tua pesquisa. Então, nessa etapa, né, do planejamento, é importante, de acordo com o assunto, com o que tu vai pesquisar, selecionar quais são as ferramentas que tu pode usar para essa coleta, mas, de forma geral, os principais métodos ou formas de coleta de dados que tem é o uso de questionários, realização de entrevista, observação. Então, na observação, tu observar, tu anotar, tu perceber o que está acontecendo, e realização de testes. No nosso caso, como a maioria dos testes são testes científicos, ou os projetos científicos ou tecnológicos, é aqui nessa parte de testes que sim, a gente acaba tendo uma nossa maior forma de coleta de dados. Né? Mas é importante, né, essa pesquisa que vocês estão fazendo, fazem lá na escola, possivelmente não vai ser a única pesquisa que vocês vão fazer na vida de vocês. Então, pode acontecer assim, a gente fica muito condicionado, né? Quando fala de pesquisa, de projeto, a gente cai direto assim, vou ter que ir para o laboratório, vou ter que fazer teste. Sim, porque esse é um tipo de pesquisa que a gente está fazendo, mas existem outros tipos de pesquisa, e aí outros sistemas, né, outras formas de coleta de dados podem ser importantes. Então, o que é importante é a gente conhecer cada um desses tipos e entender qual é o mais adequado para para a nossa hipótese, para a pergunta que a gente quer resolver. Então, a segunda etapa, depois de feito todo esse planejamento, é a coleta de dados. Então, o questionário, o que ele vai ser? Vai ser perguntas em que a pessoa, né, as pessoas que vão responder esse questionário vão responder por escrito, e aí tu guarda isso, né, para tu poder fazer esse teu levantamento, poder fazer tabulações. A vantagem do questionário é que tu consegue muito mais rápido do que uma entrevista, tu consegue ter um alcance muito maior, então tu consegue atingir mais pessoas, e tu consegue que esse grupo maior, né, vai ter mais um número, vai ter um N maior para poder fazer um levantamento estatístico. É muito difícil tu fazer um levantamento estatístico quando tu tem um número que é um número. Eu entrevistei 3 pessoas. Tu não pode dizer que aquela entrevista que tu fez com 3 pessoas, ela acaba abrangendo, né, toda, vou pegar 3 alunos e vou fazer um questionário lá na escola, e aí eu vou dizer que podemos concluir que na Fundação Liberato os alunos preferem isso, isso e isso. Eu não posso chegar nessa conclusão se eu pegar e fizer isso com 3 alunos, né? Então a amostragem é importante. E a vantagem do questionário é que a gente consegue esse alcance maior. Deixa eu continuar. Cuidados quando se vai fazer um questionário é que as perguntas sejam sempre assim muito claras. Eu tenho o hábito, quando as pessoas me mandam, ou mandam no e-mail, ou mandam no Facebook,
as perguntas, eu tenho o costume de responder todas, porque eu entendo que aquilo é importante para aquela pessoa. Então, eu faço isso de querer responder, porque eu sei que para quem está fazendo o questionário, quem está fazendo pesquisa, quanto maior o N, melhor para essa pessoa poder fazer a sua análise depois. Então, na hora que a gente está respondendo, aí muitas vezes a gente acontece, deve ter acontecido com vocês também, assim, putz, o que será que ela quis dizer com isso? E é muito complicado, porque dependendo de como a pessoa que está respondendo interpreta, tu pode chegar, para quem está fazendo a pesquisa, a resultados ou informações que não condizem com aquilo que é a realidade da pesquisa, certo? Então, as perguntas têm que ser claras, têm que ser diretas, sempre evitar perguntas que sejam indiscretas ou sugestivas. Por exemplo, uma das perguntas que as pessoas gostam de botar em questionário, mas ela já causa um estranhamento de quem está respondendo, é quando perguntas muitas informações financeiras. Qual é a renda familiar? Qual é o seu salário? Qual é não sei o quê? Tu coloca isso, tu já, né? Muitas pessoas já desistem de responder o questionário só por esse tipo de pergunta, ou algumas, né, coisas que possam ser discretas sobre a intimidade da pessoa, ou então perguntas assim, ainda mais, imaginem agora a gente nesse nosso momento político. Se a pergunta ela é sugestiva, ela pode ser sugestiva tendendo para um lado ou tendendo para o outro lado. Por exemplo, eu vou perguntar se as pessoas defendem um isolamento social. O que elas acham sobre isolamento social? Dependendo como a gente chamar isso, como botar a pergunta, considerando as indicações da OMS a respeito de isolamento social como sendo a única forma de, neste momento, achatar a curva e evitar o caos. Você concorda com esse isolamento? Aí a pessoa vai responder, como assim? Tu já está me sugerindo, tu já está dizendo o que é para eu pensar. E o importante também é testar o questionário e testar a tabulação. Então, no momento que fizer esse questionário, faz e responde o questionário. Faz o teste pede para 5 pessoas responderem o questionário. E aí, essa forma de testar, se 5 pessoas responderem, elas vão dizer assim, eu não entendi o que tu quis dizer com a pergunta 2, tu sabe que ali tu tem que mexer. Ou então, na hora que tu vai fazer uma tabulação, tu vê que não dá para fazer um bom gráfico com a forma que tu fez aquele teu levantamento. Bom, o segundo ponto é o ponto entrevista, né? A entrevista, tu vai conversar com a pessoa e fazer anotações. A entrevista ela é interessante quando a gente tem uma pessoa que é especialista no assunto. Por exemplo, eu vou entrevistar uma pessoa que é na empresa responsável por alguma atividade. Ou nesse momento que a gente está, né, de coronavírus, assim, eu vou entrevistar um infectologista, um microbiologista. Se a gente pega esses assuntos, que são assuntos amplos e que a gente está entrevistando uma pessoa que tem muito conhecimento ou que tem informações práticas sobre aquele assunto, um questionário vai ser muito um desperdício de tempo tu pegar e assim, não, fazer um questionário para tal pessoa responder. Não, porque se tu faz uma entrevista, dependendo do que ela responde, tu já faz uma outra pergunta, tu pode ir mudando, tu pode reformular, né? Então, essa é a vantagem da entrevista, tu ter essa flexibilidade. É importante que nessa entrevista, então, tu considere, né, faça uma pesquisa, verifique, assim, qual é o conhecimento prévio que aquela pessoa tem sobre aquilo, para tu aproveitar aquele momento e tentar extrair o máximo de informação que vai te ajudar, né, na tua pesquisa. É muito claro que a gente tem que se preparar para fazer essa entrevista, então, entre os cuidados, assim, planejar o tempo, planejar as perguntas, mas tem que saber que tem que ter essa flexibilidade de daqui a pouco o curso que vai, ou a informação que a pessoa dá, ela já pode abrir para uma segunda ou uma terceira pergunta para continuar. O que é importante sempre é deixar esse entrevistado à vontade, então não fazer julgamento, né? Julgamento, ou tentar induzir a pessoa ou influenciar para um lado ou para o outro, né? Senão não tem sentido tu fazer a entrevista. O teu resultado vai ser um resultado que vai ser questionado, porque afinal, pelas perguntas que tu fez, parece que tu estava querendo induzir a pessoa a dar a resposta que tu queria ouvir.
A observação é um outro método de coleta de dados, em que daí tu vai observar, vai ver, ouvir, examinar os fatos. E aí tu vai fazer esse registro de dados. O que é o maior cuidado que é importante nessa observação é cuidar para que a presença do observador não altere o próprio andar, né, do fato que está sendo observado. Por exemplo, se eu vou fazer uma observação e aí eu quero ver em determinada praça quantos passarinhos vão pousar, né, ali na minha frente, ali, assim, em determinada uma área ali que eu vou demarcar. A minha presença ali próximo, ela pode inibir a chegada desses pássaros ou qualquer coisa que eu estiver observando naquele momento. Tem um tipo de observação que quem é professor já deve ter passado por isso, que é aquela observação do supervisor, observação de sala de aula. Eu vou verificar qual é o comportamento dos alunos numa uma escola de ensino fundamental. Aí eu vou lá e vou ficar presente nas aulas. Cara, só o fato de tu estar ali já vai provocar uma mudança de comportamento. Então, tem algumas formas de fazer esse tipo de observação que a gente tem que justamente cuidar se a gente não vai acabar induzindo para que o comportamento seja diferente. Então, aquela nossa observação, ela perde a sua validade. Uma outra forma de coleta de dados é a utilização de testes. Então, esses testes, eles são muito utilizados para avaliar o desempenho ou o comportamento de um material, ou uma avaliação físico-química, uma avaliação mecânica e assim por diante. A vantagem desses testes é que tu vai conseguir avaliar a eficiência desse experimento, vai conseguir comprovar hipóteses e é ideal para projetos científicos e tecnológicos também. Uma outra forma de coleta de dados é a realização de testes. Então, o que são esses testes? Tu vai submeter o teu material, o teu grupo experimental, a alguns testes de desempenho, ou testes de comportamento, ou de caracterização, vai comparar com um grupo de controle. As vantagens da utilização de testes é que sempre que possível, se tu consegue... se tem acesso a alguma norma padronizada ou algum protocolo que já está estabelecido, então tu já tem a eficiência, tu já tem como fazer aquele experimento. E aí fica muito mais fácil, né? Tu não precisa inventar ou criar esse teste. É um método que auxilia bastante na comprovação de hipóteses, e ele é ideal para projetos tecnológicos e também para projetos científicos, né? Quando tu está fazendo alguma caracterização, avaliando algum comportamento. Cuidado quando se faz esses testes, sempre é a disponibilidade, então, em relação aos testes e a relação com o experimento. Então, algumas vezes é comum nos projetos a gente ver assim uma intenção de fazer alguns testes, né, alguma avaliação, e não existe disponibilidade ou de reagente ou de equipamento para fazer aquilo ali, para fazer aquele teste. Então, isso tu tem que levar em consideração quando tu vai fazer o teu teste, qual a disponibilidade, e também se tem relação com o experimento. Por exemplo, eu vou pegar e fazer alguns testes de caracterização, e aí eu vou fazer 500 mil testes. Mas esses testes, eles não têm nenhuma relação com aquilo, com a minha hipótese ou com aquilo que eu quero comprovar a respeito do meu experimento ou, né, da minha pesquisa em si. Então, fazer todos esses testes acaba sendo um desperdício de energia, desperdício de material, desperdício de tempo. Então, a gente sempre tem que avaliar qual a relação desses testes com o experimento em si ou com a pesquisa. E o outro ponto importante é o grupo de controle. A gente sempre tem que fazer o comparativo com um grupo de controle, e a escolha do grupo de controle, ela vai muitas vezes determinar a qualidade da minha pesquisa. Por exemplo, eu vou fazer um teste em que eu estou fazendo uma pesquisa, eu estou aproveitando algum material residual e eu vou usar esse material residual como carga em uma mistura, por exemplo, de um compósito. Vou pegar um material polimérico e misturar essa carga. Eu vou fazer as avaliações, então, sem nada desse aproveitamento que eu estou querendo
que eu estou propondo e colocando, né, quantidades desse aproveitamento. Quando eu vou comparar, se eu comparo aquele polímero sem nada de aproveitamento e depois as reciclagens, né, o aproveitamento que a gente fez, eu consigo comparar, bom, avaliando em comparação ao material sem nada, a gente melhorou tais propriedades, outras propriedades ficaram piores e assim por diante. Agora, se eu quero propor alguma aplicação, eu tenho que avaliar se este material ele é utilizado para esta aplicação. Né? Essa aplicação, ela vai ser... Os cuidados na realização de testes é a disponibilidade e a relação dos testes com o experimento. Então, em relação à disponibilidade, esses equipamentos ou esses testes que eu quero fazer, tem reagentes? Tem o equipamento disponível? Qual é o acesso que se tem a esses materiais ou equipamentos que são necessários? E o outro ponto é se esses testes eles têm relação com o experimento. Algumas vezes a gente vê alguns projetos que fazem, né, 1 milhão de testes, mas não tem nenhuma relação com o experimento em si. Faz 1000 caracterizações. Só que dessas aí, nenhuma delas vai fornecer informações que vão contribuir com o experimento que eu vou fazer com o meu material. Então, talvez não tenha sentido fazer tanto teste assim. E o outro ponto importante é o comparativo com o grupo de controle. Então, eu sempre que vou fazer este meu teste, eu tenho que saber qual é o norte, ou qual é o aceitável, né? Onde é que é o ponto que eu preciso chegar, ou com o que eu vou comparar para dizer se ficou melhor, se ficou pior, se funciona ou se não funciona. Então, esse comparativo com o grupo de controle, ele é muito importante para a gente conseguir dar uma qualidade maior para nossa pesquisa, né? Porque eu tenho alguma coisa de referência para poder fazer essa comparação. Aí, a última etapa é a etapa de análise de dados, que é quando a gente vai pegar todas as informações que a gente teve e vamos ver, assim, quais são as formas de apresentação desses dados. Então, eu posso fazer a apresentação por tabela, gráfico ou texto. Essas são as principais formas de apresentação de dados. Uma tabela, então, eu posso desde colocar todos os dados. Então, vocês olham aqui, ó, vou só explicar o que são essas duas tabelas. Essas duas tabelas aqui, eu tenho uma tabela que fiz 5 titulações e eu tenho 3 amostras, e esses são os resultados das 5 titulações para cada uma das amostras. É muito ruim a gente comparar esses dados, certo? Então, se eu tenho, assim, todos os números, o que eu percebo é que, em algumas pesquisas, os alunos parece que têm uma preocupação em mostrar que eles fizeram triplicata, quintuplicata, sei lá o quê, e aí acho que tem que mostrar todos os números. Não precisa mostrar todos os números. É muito ruim de fazer uma comparação, se eu tenho essa tabela, mostrando assim, tá, mas qual que tá mais alto, qual que tá mais baixo, é muito difícil de enxergar isso. Vocês concordam? Gente, eu vou interagindo assim para eu ter certeza que estão conectados. Certo? Sim. Tá. Sim. Beleza. Aí, esse outro lado aqui, a gente tem uma evolução de dureza. Então, eu tenho 3 amostras. Essas 3 amostras, eu fui fazendo o teste 0, 2, 4, 6 e 8 e fui medindo, então, nesse tempo para cada uma delas para verificar qual foi a evolução de dureza. Vocês concordam que se a gente vai fazer uma tabela, é ruim que nessa tabela a gente tenha, por exemplo, desse caso aqui, todos os dados. Isso a gente pode botar lá como um apêndice do projeto, mas não na apresentação de dados. Seria interessante, por exemplo, assim, ó, se eu botasse aqui, em vez de titulação, número, cada um deles, colocasse o valor médio, quanto que deu a média para a amostra 1, a média da amostra 2, a média da amostra 3? É mais importante do que colocar os números. E aqui, da mesma forma, se aqui eu tenho essas em 0 minutos, uma amostra deu essa dureza, 40,4, a outra deu 39,7, a outra deu 41,2, eu quero saber em 0 minutos qual é a dureza média, em 2 minutos, qual a dureza média, em 4 minutos, qual a dureza média, e assim por diante. Então, aqui eu teria que já fazer. Então, olhem que aqui eu tenho que pensar, se eu estou analisando esse projeto, estou analisando essa pesquisa, eu, avaliador, mentalmente, eu vou ter que fazer uma média desses aqui,
para tentar descobrir, ou então com a calculadora, porque às vezes a gente pega uns trabalhos que a gente pega a calculadora para fazer isso mesmo, para calcular e saber, ter uma ideia e conseguir comparar os resultados. E aqui já é um outro que, na verdade, a minha média, ela está nesse sentido aqui, ó, no sentido dessa linha e não mais no sentido da coluna. Aqui, se essa aqui é a amostra 1, eu não vou fazer a média de todos esses valores neste sentido, porque aqui eu tenho tempos diferentes. Se os tempos são diferentes, eu não vou fazer a média com se são momentos diferentes, é para ser uma evolução de dureza, certo? Então, sempre a gente tem que ter o cuidado com a tabela, assim, a forma como a gente vai fazer essa leitura, a forma como a gente apresenta os dados, só para vocês olharem como é difícil na hora que a gente vai avaliar um material, vai fazer uma análise de uma pesquisa, só na forma que a gente está organizando e apresentando. Bom, mas essa é a tabela. O ideal, voltando, é que a gente consiga comparar os números diretamente. Então, se eu tenho aqui a média dos valores, eu olho esse, tá maior, tá menor, eu não preciso ficar fazendo cálculo para tentar comparar os dados. A outra possibilidade é essa possibilidade aqui, que é já o resultado de titulações, pegando amostras de vinagre e fazendo qual é uma avaliação, né, de qual é o teor de ácido acético nessas amostras. Então, aqui nesse gráfico, eu vou ter aqui os valores, né? Amostra 1, amostra 2, amostra 3. A gente olhando este gráfico, parece que a amostra 2 tem bem menos ácido acético do que a amostra 1, certo? Só que olhem esse outro gráfico que é do mesmo teste. Qual a diferença entre esses dois aqui? A amostra 2 não parece estar tão menor do que a amostra 1. É que o problema desse teste aqui, deste gráfico, é que, olha a escala, ela começa em 3,64. Quando a gente faz gráfico de coluna, é muito comum a gente achar trabalhos em que se faz gráfico de colunas e aí ele faz essa escala que não começa no zero. E esse gráfico de colunas, eu tenho que olhar para ele e fazer uma comparação visual. Então, visualmente, eu vejo que a amostra 2 está muito menor do que a amostra 1. Ela está menos da metade. Só que, na verdade, em termos de valores, não é menos do que a metade. Esse gráfico 1 é um gráfico que está errado. Para a gente usar esse gráfico de coluna, eu tenho que começar a minha escala no zero. Porque daí sim, aí eu consigo comparar esses valores e ver assim, não, todos eles acima de 3, todos acima de 3,5 e tem uma pequena diferença entre eles. Se essa pequena diferença é uma diferença que a gente vai chamar de significativa ou não, é outra coisa, mas é uma pequena diferença. Aqui dá uma ilusão, dá uma ideia que é uma grande diferença. E isso só na formatação do gráfico. E agora, aqui eu coloquei uma barrinha de erro. Então, como a gente tem aqueles valores, que são os valores das repetições que foram feitos para cada uma dessas amostras, eu tenho o que vai na coluna é o valor médio. Mas como os valores das repetições eles estão ao redor do valor médio? Por exemplo, se eu fiz um determinado teste, o resultado médio é 2. Se, né, para chegar nesse valor médio de 2, uma repetição minha, eu fiz, deu 1, a outra deu 2 e a outra deu 3 na minha triplicata, a média dá 2. Só que se eu pegar uma outra amostragem, fiz um outro teste, que também tem o resultado, o médio 2, só que um deu 1,8, o outro deu 2 e o outro deu 2,2, eu tenho uma qualidade de resultado, eu tenho informações sobre aquele resultado muito diferente de um conjunto ou outro. Então, por isso, como é que a gente expressa isso? Através dessa barra de erro, que é uma barra de desvio padrão. Quanto que os valores medidos estão próximos desse valor médio, certo? Baseado nos valores médios e nessas barrinhas de erro, que a gente consegue aplicar testes estatísticos para dizer se esses materiais, a gente pode dizer que essas 3 amostras são estatisticamente iguais ou estatisticamente diferentes. Bom, esse aqui é aquele gráfico que eu tinha feito da tabela, que é o gráfico da dureza. Vocês lembram que eu mostrei na dureza uma evolução em relação ao tempo? Deixa eu voltar aqui rapidinho.
Aqui, na dureza, eu tenho 3 amostras. Aqui é uma amostra, segunda amostra, terceira amostra. E aqui eu tenho, em relação ao tempo, essas medições. E aí eu falei para vocês que o ideal aqui é a gente ter uma média em relação ao tempo. Qual é a média no tempo 0, no tempo 2, no tempo 4, no tempo 6 e no tempo 8. Se eu tenho essas médias em relação ao tempo, aí na hora de construir o gráfico, como esse gráfico é um gráfico temporal, é uma evolução, o ideal é fazer esse tipo de gráfico, que é um gráfico de dispersão. Esse gráfico de dispersão, olha só, no tempo 0 ele está colocando qual é o valor médio, no tempo 2, o valor médio, no tempo 4, no tempo 6 e no tempo 8. Então, a gente tem a média desses valores aqui em cada um desses tempos. A gente ainda pode fazer assim, que é colocar também nesse gráfico de dispersão qual é o erro. Ao redor desse valor aqui, que é o valor médio, quanto que está o desvio para cima ou para baixo. E ainda, a gente pode fazer, verificar se existe uma tendência. Por exemplo, nesse caso, eu fiz uma regressão linear para ver se ele tem uma tendência linear. Se existe essa tendência linear, eu vou ter uma reta, e aí eu vou ter uma equação dessa reta. O que é essa minha equação? F de x, que é o nosso y, então, a dureza, é o f de x, é igual a 1,76x, x é o tempo, mais 41,33. Então, aqui a gente tem uma correlação linear, uma equação. Se a gente consegue fazer uma experimentação e consegue fazer uma regressão linear, consegue achar uma tendência linear, ou né, pode ser quadrática, pode ser por outras funções também, o que a gente avalia a qualidade dos dados? É de acordo com esse valor de R quadrado, que é coeficiente de correlação linear. Quanto mais próximo de 1, melhor a correlação linear. Então, o desejo de todo pesquisador é pegar os seus dados, colocar na reta e ter um R quadrado igual a 1 ou igual a 0,99999, daí fica lindo, a gente fica maravilhado. Bom, a outra forma que eu estou colocando aqui só para botar a informação, porque essa forma, quando a gente tem muitos dados, ele é muito difícil de analisar, é na forma de texto. Então, assim, dizer que a amostra, né, 1 apresentou o valor médio de 3,77% de ácido acético, a amostra 2, dararara. Aqui a gente também não está colocando nada a respeito de erro, mas a gente pode colocar aqui, a gente pode colocar 3,77 mais ou menos 0,2, 3,68 mais ou menos 0,3, 0,32. A gente pode colocar aqui nessa informação de erro também no texto. A gente coloca texto quando a gente tem, assim, né, poucos dados. Eu não vou fazer uma tabela que eu tenho só uma amostra e um valor médio. Aí eu vou colocar dentro do texto, né? O desempenho, o rendimento desse processo foi de 92%. Coloca na forma de texto. Eu não vou montar uma tabela para botar que o rendimento do processo foi de 92%. Ou então, às vezes, tem gente que se empolga e aí vai lá e faz um gráfico de coluna. E aí bota um gráfico de barra, né? Uma coluninha só com um número. Rendimento, daí faz um gráfico que só tem um dado, que tu não está comparando com nada, então não tem sentido, daí coloca no texto nesse caso. Bom, agora então a ideia é que a gente consiga ir para as oficinas. O que é a oficina? Eu vou mostrar para vocês usando o Excel, como utilizar o Excel e como fazer como usar e fazer esses procedimentos, que é calcular o valor médio, calcular o desvio padrão, fazer um gráfico de coluna, um gráfico de linha, uma barra de erros, como colocar essa barra de erro, como colocar a linha de tendência, como colocar o coeficiente de correlação linear e ainda como usar alguns filtros do Excel. E aí eu acho que a gente consegue fazer um panorama daquilo que seria assim, o uso de ferramentas básicas.